vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Nos vales da dor, tua fé floresceu. Entre rosas e espinhos, tua alma venceu. Na cruz, no sofrimento, a esperança brilhou. O amor de Deus em ti se revelou. Santa Rita, ouve a minha oração. Meus impossíveis entrego em tuas mãos. Tu que fostes exemplo de fé e amor, leva ao Cristo o meu clamor. De esposa e mãe, a serva fiel, na paz ou no pranto, buscastes o céu. Tu que intercedes com graça e fervor, ensina-me a trilhar o caminho do amor. Santa Rita, ouve a minha oração. Meus impossíveis entrego em tuas mãos. Tu que fostes exemplo. Esse é um programa muito especial, é uma madrugada muito especial, porque é uma madrugada de encontro com o coração carinhoso de Deus, que fala através de algumas pessoas na história. E algumas dessas pessoas são santos e santas. Quando eu comecei a conhecer a vida de Santa Rita, eu descobri uma mulher com tantas adversidades, com tantas dificuldades, com tantos problemas. E se eu fosse fazer uma comparação, é como se a minha vida ficasse tão pequenininha, os meus problemas tão bobinhos, diante de alguém que enfrentou grandes tribulações. Mas o que eu vejo é uma mulher forte, numa época diversa, diante de tantas dificuldades, uma mulher que viveu a fé, mas viveu a fé no sentido mais profundo. Eu estou falando de uma mulher que nasceu por volta de 1381, na Itália. Uma mulher que foi conduzida ao matrimônio sem mesmo desejar o matrimônio, mas fazendo o máximo para que aquele matrimônio desse certo. Sim, ela se casou, logo perdeu os pais, depois perdeu o esposo, assassinado por antigos inimigos, um esposo que não tinha nada de fácil, temperamento difícil, e os 2 filhos querendo vingar a morte do pai. E ela faz algo que realmente me chama a atenção. Ela entrega diante de Deus a sua família. E mais do que Deus, protege os meus filhos, ela faz uma oração que, eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu tirei a coragem de fazer, mas ela teve a coragem de fazer, por isso ela é santa, porque a vida dela é de santidade. Senhor, se eu tiver que escolher entre ver os meus filhos cometendo algum crime, ou então os meus filhos mortos, eu opto pelos meus filhos mortos.
Você já imaginou, você que está em casa, uma mãe que tem coragem de entregar a Deus os seus filhos para a salvação desses filhos? Eu fico impressionado diante de uma mulher como essa, forte, padroeira das causas que nós chamamos de impossíveis. Santa Rita tem muito a dizer para nós neste ano, tem muito a dizer para nós nos nossos tempos. Santa Rita, rogai por nós, intercedei por nós. E ao longo desse programa você vai sentir uma paz, uma serenidade, uma força interior e os recados de Santa Rita para você. Vai. Tu que fostes exemplo de fé e amor, leva ao Cristo o meu clamor, leva ao Cristo o meu clamor. Santa Rita de Cássia nasceu por volta de 1381, na Itália, após 12 anos de oração de seus pais. Um sinal marcante em sua infância foi a presença de abelhas brancas sob os lábios enquanto dormia, como se depositassem mel. Desde criança demonstrava grande fé e amor pela oração. Era simples, ajudava os pais e passou a rezar em um cômodo isolado da casa, onde cresceu espiritualmente. Casou-se, mas logo perdeu os pais e depois seu esposo, assassinado por antigos inimigos. Depois os 2 filhos, a quem pediu a Deus que os levasse para que não seguissem o caminho da vingança. Desejou ser freira, mas foi recusada 3 vezes por causa dos conflitos familiares. Segundo a tradição, entrou milagrosamente no convento, levada pelos 3 santos: Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino. No mosteiro, destacou-se pela obediência, humildade e fé. Um dia, regando um galho seco por obediência, viu a planta milagrosamente florescer. Recebeu uma ferida na testa, causada por um espinho da coroa de Cristo, como resposta ao seu desejo de participar do sofrimento de Jesus. Viveu os últimos anos da vida acamada, com muita dor, mas também com sinais de santidade. Pouco antes de morrer, pediu uma rosa e 2 figos de seu antigo jardim, que foram encontrados em pleno inverno. Faleceu em 22 de maio de 1447, cercada por sinais de santidade. No momento de sua morte, os sinos tocaram sozinhos, um perfume de rosa se espalhou e uma luz envolveu seu quarto. Seu corpo permaneceu incorrupto e está exposto até hoje na Basílica de Cássia. Foi canonizada em 1900, mas já era considerada santa pelo povo desde sua morte. Eu conheço algumas pessoas que têm assim uma proximidade de Santa Rita, uma devoção especial a Santa Rita. Mas uma delas tem um carisma especial. É a Céci Portugal, evangelizadora, missionária, e ela leva a palavra de Deus de um jeito tão carinhoso, de forma especial pelas redes sociais. Ela faz um trabalho lindo. Atualmente escreveu um livro que eu comecei a ler no início de uma manhã e não parei mais. Fortes como Rita. Um livro lindíssimo, mas é lindo esse livro. E nós vamos conversar sobre ele. É da editora Ângelos. Céci, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui de novo com você. Sempre um prazer. E hoje celebrando o lançamento desse livro aí, Fortes como Rita. Eu comecei a ler. Eu falei, gente, eu tenho uma leitura dinâmica, isso também é verdade, né? Então, eu tenho muita facilidade de ler um livro. Mas tem livro que, além dessa facilidade que é natural, tem livro que é muito bom. Eu comecei a ler e eu vi o jeito que a Céci vai falando sobre Santa Rita, vai contando a história de Santa Rita e depois vai trazendo os testemunhos a partir daquilo que é o encontro com Santa Rita. E eu realmente, assim, fiquei tocado mesmo, emocionado. Esse livro falou
ao meu coração. Tanto assim que fui rabiscando. Esse livro aqui já está todo rabiscado. Então, eu quero que esse livro seja para você também um presente, como ele foi para mim, logo na manhãzinha desse dia. Eu tenho a alegria também de receber o nosso Mazinho. Mazinho, seja muito bem-vindo, filho. Obrigado, viu, por ter vindo. Eu que agradeço, Adelcides. Mazinho que eu já conheço. Quantos anos já conheço você, filho? Olha, eu te conheço há muitos anos, mas nós nos conhecemos pessoalmente tem aproximadamente uns 4 anos, da vez que a irmã Grace Maria veio aqui, né, com a minha esposa. E eu me lembro que você um dia falou assim, Dalcides, eu estava rezando e acompanhando um pouco, né, da história. Eu sempre, assim, olhei para você e rezei por você. Você sempre rezou por mim mesmo? Claro, sempre. Esse violãozinho aqui também tem a sua história aqui. Lembra que você ficava de joelho cantando para Nossa Senhora? Foi dali que eu comecei a querer rezar nas casas, rezar os 30 anos atrás, hein? 30 anos atrás. Você me via lá pela Canção Nova. Isso mesmo. E aí você pegava seu violão e falava assim, opa, vou tocar também. Comecei com Sol, Mi menor, Dó e Ré. Falou que dava para tocar na missa toda. Aí vamos que vamos, né? Que legal. Ó, vamos fazer o seguinte, ô Mazinho, César, podemos começar com uma música, pode ser? Claro, com certeza. Então, que essa música prepare também todo esse encontro que nós vamos ter agora com a César Portugal. Mazinho ao violão, voz, e que esse violão, essa voz, que um dia também falaram ao meu coração, que hoje fale ao seu coração. Vai lá. Vou cantar uma música, Dalcides, que você me ajudou a rezar muito. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais se procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido, esse é o nosso e o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Nossa, ó, para quem fazia Dó, Ré, Fá ou Sol, tá maravilhoso, né? Louvado seja Louvado seja Deus, como Deus faz coisas lindas, né? Agora é o seguinte, ô Cessi, eu falei, né, do seu livro, quero mostrar em destaque mais uma vez, mostra a capa desse livro. É interessante, essa editora Ângelos, não sei se é impressão minha, mas o pessoal faz um trabalho muito, assim, muito detalhado, né? Sim. É um trabalho artístico mesmo. Não é só mais um livro. É um trabalho artístico.
Tô vendo aqui essa E cada capa. detalhe é pensado aí também, né? A rosa tem a justificativa, né? Tem o espinho entrelaçando, tudo a gente foi construindo com muito carinho, né? Bom, vamos começar pela capa do livro, pode ser? Pode, claro. Então, o que a rosa tem a ver com Santa Rita? Bom, a Rosa ela é presente na vida dela em alguns momentos, né? Mas o mais marcante, até narrou aqui no começo do programa, quando ela pede para uma irmã, ela já acamada, e ela já prestes a morrer ali, ela pede um sinal para encontrar uma rosa e 2 figos, como um sinal de que o marido dela e os filhos estavam no céu. Só que era inverno, e na região de Cássia é uma região de neve lá na Itália, né? E aí essa irmã encontra, lá em Rocaporé, na cidade natal de Santa Rita, tem o local do milagre dos figos e da rosa. E quando Santa Rita falece, ela tinha o estigma, né? Eles exalavam um odor. Quando ela falece, sobe um cheiro de rosas no convento. Então ela tem essa ligação com a rosa aí também. E o espinho, né? Primeiro da coroa, né? Que ela tem o estigma porque sai um espinho da coroa de Cristo. E eu acho que a vida dela também foi permeada por alguns espinhos. Então tem essa ligação, né? De que aquela dor, né, do cabinho ali dos espinhos depois floresce na rosa, no cheiro de rosas. E o hino de Santa Rita, ele fala muito bonito isso, né? Não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Então, a gente acha que quando a gente entregar a Deus não vai ter mais problema, né? Pelo contrário, né? A gente tem que entregar cada dor, cada cruz e cada espinho para que a gente alcance o céu um dia, assim como ela. Claro que a gente vai saber mais sobre assim, a vida de Santa Rita, mas eu queria começar pela página 47. Você falou assim: durante muitos anos da minha caminhada na igreja, eu carreguei um pequeno constrangimento dentro de mim. Eu não tinha um santo de devoção. Eu via tantas pessoas dizendo: meu santo, minha devoção, meu intercessor. E eu pensava: como que eu posso estar há tantos anos na igreja e não ter alguém assim comigo? Sério mesmo? Você pensava isso? Eu pensava, alguma coisa estava errada ali, né? Não é possível, todo mundo tem um, e eu não sentia nada, né? Porque falavam, como é que sente algo pelo santo? Como que eu escolho o santo? E hoje eu digo sem medo, né? O santo é um amigo. Você vai conhecer um amigo como? Você vai frequentar a casa dele, você vai saber sobre ele, pesquisar a história dele, como que você, né, as suas conquistas, aquilo que você viveu, você se encanta pela história de um amigo. E assim aconteceu, né, de eu ter que conhecer Santa Rita, e aí fui me aprofundando, e aí naturalmente ela se torna então essa minha santa de devoção. Mas não é errado, né, a gente não ter o santo de devoção, a igreja não impõe que você tenha que ter um santo, mas eles tornam a caminhada mais leve. Então, ninguém aqui nessa madrugada precisa sentir que, eu acho que eu estou atrasado nesse caminho. Exato, não. Não é isso, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, ter um santo de devoção, se naturalmente você for chegando a isso, é algo que realmente, nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai sentir a diferença de ter um santo que você tem assim um carinho especial, uma inspiração especial. O que mais, entre os milhares de santos que tem a Igreja Católica, o que chamou a atenção e despertou você para Santa Rita? Eu relato até sobre o Frei Bruno, né, que é um frei brasileiro que está lá em Cássia, e o Frei Bruno ele fala algo que me marcou muito. Santa Rita, ela se torna santa antes mesmo de entrar no convento. O que a vida dela obrigou a viver, ela viveu antes do convento, aquelas lutas, né, com o marido, com o filho. E eu acho que isso que aproxima mais. Ela viveu a maternidade, o matrimônio, é real. Você fala aqui, na página 51, que ela nasceu de pais velhos. É Sim, isso? idade avançada. Assim, idade avançada. Não sei se eram muito idosos, mas na época, né? Na época, exato. Uhum. E eu, assim, fiquei pensando sobre isso. Deus, às vezes, quer intervir na história, e a intervenção dele na história vem através de pais velhos, né? Sim. Se pegar João Batista, por exemplo, verdade. É um exemplo. Aí você que está em casa fala: ô Dalcides, é verdade, olha o Antigo Testamento, quando você vê Abraão, Sara, pais velhos, a ponto de rir. Não, vai vir uma criança aí. E desperta o riso. Só que ela nasce nessa família e ela, desde pequena, ela quer ser freira, é isso? Isso, ela sente o chamado à vocação religiosa, ela participa ali
dos momentos com essas irmãs do próprio convento que ela entra depois, ela ia lá e participava, mas ela, obediente aos pais, aceita, né, esse pedido de que ela se casasse. Muito se diz aí que foi imposto de uma maneira rígida, e o próprio Frei Bruno ele nos ensinou isso, né? Nenhum pai ia desejar um mal para a filha, né? Nenhum. Claro, a gente hoje pode até testemunhar alguma coisa assim, mas na teoria não é isso. A gente quer o bem para os nossos filhos, a gente dá o melhor, se doa, corre atrás. Então, assim, será mesmo que eles iam dar alguém tão ruim para a filha deles? E claro, né, as pessoas têm problemas, então ela teve problemas, mas ela amou o marido. Apesar de tudo, ela amou. Então, eu acho que ela encerra ali um momento da vida dela. Peraí, não é essa vocação, mas já que eu tenho que viver isso, eu vou viver intensamente. Então, até fica uma lição aqui, né? Às vezes, aquilo que a gente está vivendo não é exatamente o que a gente queria, mas se Deus está proporcionando, viva intensamente isso. Ô, Cessi, antes da música do Mazinho, mas era um marido, assim, meio difícil de temperamento, sim, não era? Sim, difícil. Aí você que está em casa está falando assim, ai, Dalcides, olha, acho que é parecido com o meu que está aqui, né, do lado. Pode ser parecido com o seu. Eu estou falando isso porque você relata na página 57 quem era o marido, né? Uhum. Ela não reagia com violência, não alimentava o ódio, mas ele era um homem impulsivo, um homem orgulhoso, envolvido em disputas que traziam insegurança para o lar. Era um homem de um temperamento pesado, né? E de repente e eu vi aqui que você é delicada em mostrar isso, e ela se esforçando para esse casamento dar certo. Sim, até o fim. Até o fim. Até o fim. Aí tem 2 filhos. Tem 2 filhos, alguns relatam que eles eram gêmeos, outros não, então isso não é meio incerto, mas segue firme. Então ela viveu intensamente, ela não desistiu. Porque às vezes você está vivendo a primeira dor aí com seu marido e fala, cansei. Mas existe um propósito, existe algo que Deus tem. Então vai até o fim, vê o que Deus tem. Olha a história de Santa Rita, o que a gente está aqui hoje, anos e anos depois, num programa de TV falando sobre uma mulher que não desistiu do casamento. Quem sabe um dia a sua história vira um testemunho desse também. E tem assim um capítulo especial que fala um pouquinho mais sobre os filhos. Mas, Mazinho, vamos para uma música, pode ser? Daqui a pouco você vai entender. Daquilo que eu pude perceber, os filhos eram bons, assim, não eram filhos ruins, né? Sim, muito bons, não tinha nada de errado. Bonzinhos, não tinha nada assim contrário aos filhos. Só que aconteceu um fato, e esse fato colocou esses filhos numa situação de risco. Vamos lá. Não há rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor, que deixou tudo nessa vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e famílias desiludiu sua decisão. Segui somente Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. De quem é essa música, Mazinho, sabe? Eu só tô colando aqui, viu, Dalcides? Que coisa mais... Do ano 2000,
se não me engano, da Paulinas. Acho que é da Nossa, Paulina. que coisa mais linda. Eu vi todos vocês balbuciando, assim, cantando junto, né? Baixinho. Eu falei assim, essa música é muito conhecida. Eu, talvez, não conhecesse esse hino, a Santa Rita de Cássia, entre as músicas católicas mais conhecidas. E tá vendo como esse programa é bom? Vai mostrando ao apresentador coisas que ele não conhece, vai mostrando a você coisas que você não conhece, mas talvez o que você não conheça é como eram os filhos de Santa Rita. Então você já entendeu, casamento difícil, o marido um temperamento mais forte e ela tentando fazer com que esse casamento desse certo. Chegam 2 filhos, talvez gêmeos ou não gêmeos, isso não é importante, mas 2 filhos que me parece assim muito normais. Sim. Não são filhos que dão aquele trabalho para a mãe, não são filhos que, nossa, fazem a mãe não dormir à noite de tantas preocupações. Só que acontece um fato que me parece que bagunça um pouco essa história. O que é? Então, quando o marido falece, ele leva uma emboscada, né? Ele cai numa emboscada, ele não é assassinado de tomar um tiro, assim, por exemplo, mas ele apanhou muito. Então, Santa Rita encontra ele agonizando e vê quem fez isso. Então ela vê, só que ela guarda esse segredo. Por quê? Ela sabe que se ela relatar, vai haver mais uma vingança. Então o pessoal da gangue do pai, do marido, vai lá revidar. Então ela pensa assim, vai ter mais uma mulher sem marido, mais crianças sem filhos, sem pais, sem um pai. Então ela guarda esse segredo. Com isso, a família do marido começa a ficar zangado com ela. Peraí, conta pra gente quem é. E aí eles começam a instigar os filhos, peraí, vai lá, fala com sua mãe que a gente tem que saber quem é esse assassino do seu pai. E aí ela vai tentando controlar aquilo. E aí os filhos vão sendo conduzidos a tentar levar esse erro. E aí ela faz essa oração, né, que você comentou aí no começo, de Senhor, eu prefiro que o Senhor os leve do que eles perderem a vida, perderem o céu por causa desse problema que estão vivendo aqui hoje. Aí você que está em casa fala assim, Dalcides, estou me identificando tanto com Santa Rita. Às vezes você está vivendo numa família, tá difícil, não só com o marido, tá difícil com os parentes também, porque os parentes estão fazendo de tudo ali para o barquinho virar. E aí os parentes estão todos instigando os seus filhos para que os seus filhos tenham assim, o coração mais semelhante ao coração deles. E essa mãe, ela está apegada em oração, ela sabe qual é o caminho, e ela diz, não é por aí não. Filho, eu quero outra coisa para você. Meus filhos, eu rezo por vocês. Só que seria natural, eu acho, né? Seria natural ela falar assim, Senhor, protege os meus filhos contra os meus parentes, protege os meus filhos contra os inimigos do meu marido, contra os amigos, entre aspas, do meu marido, contra a gangue do meu marido. Protege, Senhor. Seria natural essa oração, né? Uhum. E aí eu acho que ela deixa uma lição para muitas mães que estão vivendo problemas com os filhos. Às vezes está pedindo justamente isso, Senhor, protege. Mas entrega profundamente a Deus. Entrega. Na confiança de que Deus vai fazer o melhor. Mas e se falecerem também? Deus faz o melhor. Você quer o céu? Eu quero o céu para as minhas filhas. Eu quero o céu para mim, para o meu marido, para as minhas filhas. E a gente tem que entender que Deus faz o melhor. E essa entrega, aí eu até falo no livro, né, do sacrifício de Isaac. Né? Abraão vai lá para sacrificar Isaac. Quando Deus fala, ele teve a coragem. Então, peraí, não precisa fazer isso não. Mas às vezes está faltando coragem de você entregar seus filhos a Deus. E aí é essa coragem, essa entrega que vai resolver os seus problemas. Às vezes você só está fazendo a oração de um jeito diferente. Mas entrega, confia. Né? Daquilo que Deus deu, que são os nossos filhos, a gente entrega e confia a Ele. César, Mazinho, eu perdi meu pai em 2012, muitos anos atrás, né? E eu me lembro que chegou um momento que eu via meu pai sem conseguir respirar. E aquilo era uma agonia tremenda. Imagina, meu pai, que eu amava de paixão, e com uma dificuldade gigantesca de respirar. E eu me lembro que um dia eu perguntei para ele assim, ele muito mal no leito do hospital, pai, e aí? E ele disse assim, paizão tá indo lá para Deus. Eu disse, mas isso tudo certo? É bom? Ele falou, meu filho, isso tudo com uma voz muito limitada, né? Mas ele disse assim, meu filho, eu gostaria muito de continuar aqui, porque
aqui é tão bom também, filho, mas lá vai ser melhor. Desse jeitinho que eu estou aqui, eu acho que lá é o momento mesmo de eu ir. E eu me lembro que naquele momento eu fiz a oração interior, acho que a mais profunda que eu já fiz na vida, que foi olhar para o meu pai e falar assim: pai, o senhor me dá a sua bênção? Então ele esboçou um sorriso, me chamou assim para bem pertinho, e com aquela mãozinha de trabalhador, né? Ele era torneiro mecânico, aquela mãozinha de trabalhador assim, bem áspera mesmo, né? Traçou sinal da cruz na minha testa, nos meus lábios, no meu coração. E naquele dia eu disse: Senhor, leva o meu pai. Chegou o momento. Então é um filho pedindo. E eu nunca tinha pensado que essa oração que eu fiz talvez seja muito semelhante à oração que Santa Rita fez. Em algumas situações, por contextos diferentes, mas você pode sim desejar que Deus leve esse filho, esse pai, essa mãe, se você sente no coração que aquilo realmente é o melhor, como meu pai me ensinou, que partir naquele momento era melhor do que ficar. Isso para mim foi de uma maturidade, é como se eu tivesse amadurecido de um segundo para o outro. Eu nunca tinha pensado a vida numa dimensão dessa, de você poder até assim impedir a morte de alguém. Mas meu pai me ensinou que isso era possível e que não tem nada de errado a gente chegar a uma situação dessa. Eu estou falando, gente, porque nessa madrugada, talvez você esteja forçando tanto que alguém permaneça vivo, e a oração talvez mais linda seja: Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Estou errado nesse meu pensamento, não? Não, tá certo. E não quer dizer que vai acontecer aquilo que a gente está pedindo, mas é a confiança em Deus. É confiar, é dar o passo e deixar que Deus faça o resto. E às vezes a vida daquela pessoa vai mudar completamente a partir dessa entrega. Às vezes você está segurando tanto ali que Deus fala: eu preciso agir, mas eu preciso que você me entregue e confie. Né? Você entregou e confiou no seu pai. Às vezes seu pai poderia ter uma melhora ali repentina e, né, viver mais outras coisas. Mas Deus entendeu. Ele falou: não, peraí, Dalcides concordou, ele está pedindo, agora é meu momento, vem. Mas ele falava: não, calma aí, ele ainda tem muito a viver. Eu tenho a minha avó vai fazer 100 anos em agosto. Eu fico pensando isso também. Ela fica lá quietinha no sofá. Falo: Deus, se for o momento, também. Mas se ele está mantendo ela ali sentadinha no sofá todos os dias, um beijo para minha avó querida, vai fazer 100 anos. Minha outra avó também deve estar assistindo. É porque tem um propósito. E a gente tem que confiar nesse propósito, daquilo que é a história. Às vezes, né, eu me lembro que a minha avó internou uma vez no CTI. O meu tio fez uma promessa que se ela saísse do CTI, ele ia parar de beber. A minha avó saiu com 90 e poucos anos. Está lá hoje, véspera de fazer os 100. Então existe o propósito. Né? Podia ser o momento, mas na hora que Deus ouviu a promessa do meu tio, ele falou: então, peraí, ela vai ficar mais um pouquinho aí para ele mudar a vida dele. Meu tio mudou, tem uma qualidade de vida muito melhor hoje. Então é confiar e entregar os passos a Deus. Ô Mazinho, escolhe uma música então que tenha tudo a ver com o que a gente está conversando. A gente já descobriu então quem era o marido, quem eram os filhos de Santa Rita. E eu, nesse momento, queria que você que está em casa prestasse atenção numa coisa. Página 69 desse livro maravilhoso, hein? Isso aqui, ó, vai ser um best-seller dessa editora. Essa editora, como é que é o nome daquela moça mesmo? É Maristela, isso? Isso. Maristela. Gente boa, gente boa. Gente boa, não é? Gente boa, é. De vez em quando ela aparece aqui. Ah, a Maristela ali, ó. Nossa, até de madrugada, hein? Ela chega aqui de madrugada, firme, forte. Está se acabando ali. Imagina, você é casada, tem filhos, segue a sua vida cotidiana. Eu estou lendo o que a Cécia escreveu, tá? Até que você perde o marido, perde os filhos e fica sozinha, com seus pais já falecidos também. Os sonhos que vocês construíram em família deixaram de existir?
Os planos já não fazem mais sentido. A casa que antes era cheia de vozes, agora ecoa silêncio. Como alguém segue adiante depois disso? Por que esse parágrafo me chamou a atenção? Porque eu falei agora do meu pai, mas a minha mãe está com 88 anos. E às vezes, conversando com a minha mãe, eu noto que o tempo passou, tanto para mim quanto para ela, mas para ela passou de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela não tem mais a casa onde ela viveu, a casa que era repleta de crianças, porque as crianças cresceram, uma casa repleta de netos e netas, esses netos, netas cresceram, e alguns dos amigos, aqueles que faziam parte, inclusive, dos movimentos de cursilho, ali das pastorais da igreja, muitos faleceram, outras coisas mudaram, e o mundo da minha mãe caiu por terra, já não existe mais. E eu fico lendo esse parágrafo e pensando, aquilo que Santa Rita viveu foi de um tempo para outro, perceber que tudo aquilo que ela tinha se apoiado nesse mundo, estava se desfazendo, estava se acabando, pela morte, pela distância, pela mudança. Só que aí tem um detalhe que depois da música de Mazinho, eu queria conversar com a autora desse livro maravilhoso. Se você não pediu ainda, peça esse livro, Cesse Portugal, Fortes como Rita, Testemunhe com Santa Rita os Impossíveis de Deus, da editora Ângelos. Entra nesse site que está aparecendo aí, ó. É esse livro, tá? Que tem essa rosa aí na capa. E o ponto que eu vou querer conversar com a Cesse é justamente esse. Ela poderia ter se entregado, hoje nós chamaríamos assim, a uma depressão, a uma síndrome do pânico. Ela poderia ter se entregado a tantas coisas, a um desânimo na alma, a ponto de não querer mais fazer absolutamente nada. Porém, tem algo que diz para ela, ei, a vida mudou, mas tem um sentido maior, inclusive nessa mudança. E é sobre esse sentido maior que eu quero voltar a conversar com você. Vamos lá, Mazinho. Cécile Dalcides, o céu deve ser muito bom, né? Porque para Santa Rita, ela sofrer por amor. Então vou cantar essa segunda parte da música de Santa Rita. Na amarga vida, Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer, e no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. O teu semblante refletia da tua vida o esplendor, a luz brilhante da alegria de expressar nosso Senhor. O teu perfume tão divino faz nosso povo então sonhar. Mesmo sofrendo nessa vida, só é feliz quem sabe amar. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ensinas-me lição de vida, sofrer, amar, levando a cruz. Que coisa mais linda, meu Deus. Falei sobre isso.
naquele momento de perda, naquele momento de mudança, tem muita gente que se entrega. Ela também poderia ter se entregado naquele momento e a vida acabou mesmo, não tem mais sentido. Agora eu fico aqui na cama, fico chorando e algumas amigas certamente viriam para dizer, como a vida é difícil, é mesmo, a vida é muito difícil. E seria aquilo que muitas vezes a gente vê acontecendo, inclusive nas nossas famílias. De repente, para ela, a vida assume algo novo, um propósito. É isso? Isso, ela sente que aquele chamado da vida religiosa ainda ecoa ali dentro dela, né? Então ela tenta ingressar no convento das irmãs agostinianas lá de Cássia, mas não foi tão fácil a entrada dela lá, né? Ela chegou lá e disse para as irmãs, minha vida foi assim, 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 perdi o marido, perdi o filho, perdi outro filho. Acho que as irmãzinhas pensaram, nossa, mas essa mulher está vindo aqui, é uma fuga. Exato. Não é? Eu acho que o primeiro pensamento seria esse, né? Mas ela é negada lá porque a irmã do marido dela já estava no convento, já era uma freira agostiniana, e existe, não sei se ainda existe na ordem agostiniana, um poder de veto, que se você tem um familiar lá dentro, esse familiar que entrou primeiro, ele pode decidir se você entra ou não. É como eles podiam ter problemas familiares, não, peraí, não, essa pessoa, ela me causa alguma coisa que vai atrapalhar minha vocação aqui. Perfeito. E aí, como ela estava do lado da família do marido, que estava com raiva de Santa Rita, né? Porque não falava quem era o assassino, ela fala, não, essa aqui não entra aqui, não. E aí, ela tenta por 3 vezes. Essa cunhada nega, então, a entrada dela por 3 vezes, né? Muito se diz aí que é a madre superiora, tem essa imagem, né, da madre ser uma pessoa malvada, mas não é essa a história. É essa cunhada que veta ali a entrada de Santa Rita. E eu acho bonito porque ela consente. Porque ela podia também se revoltar. Mas por quê? Você está ficando louca? Eu quero só viver isso aqui. É Deus que me chamou desde o começo. Aí eu tive que casar lá com seu irmão porque me pediram. Né? Ela podia fazer isso. Mas ela consente. Até que no hino fala, né, o silêncio que tortura. A gente falou o silêncio da casa que tortura. Agora esse silêncio da resposta que tortura. E aí Santa Rita consente. Espera em Deus. Às vezes, quem está aqui acompanhando a gente na madrugada, às vezes caiu aqui de paraquedas, que está assim, sem sentido. Ele perdeu, está como insônia, ligou a televisão. Mas agora Deus te convida a viver um novo sentido. Aquilo que você viveu, que você tentou, não deu certo. É um novo momento, é um novo passo, é um novo sentido. A vida nos convida a cada instante a um sentido. A sua mãe, né? Quando você fala os filhos pequenos, havia um sentido. Os netos pequenos, havia outro sentido. Agora, com todos criados, sem o marido, tem mais um novo sentido. Mas ela tem que encontrar esse sentido. Então, você também tem que encontrar. Como que você vai? Conversando com Deus, vendo aquilo que te dá uma alegria, mesmo que, mas isso aqui... Às vezes as pessoas têm medo de sorrir, Dal, porque eu perdi, eu sofri tanto, agora vão me ver sorrindo. Mas como é que vão achar que fica querendo controlar o luto, a dor? Mas calma aí, Deus quer te ver feliz. Né? E Deus queria ver Santa Rita feliz. Então ela vai e insiste naquilo que ela tem para a vida dela, e aí ela vive um momento místico. Elas tinham os santos de devoção, São Nicolau de Tolentino, Santo Agostinho e São João Batista. Eu ainda não sei o que eu tenho de reservado na minha vida, mas vai que eu vivo um momento místico com Santa Rita. Aí vai lá estar na minha história lá na frente. Aí Santa Rita fez isso com ela. Mas é mais ou menos isso. Ela tinha essa proximidade com eles. E no momento de oração, ela adormece rezando e acorda dentro do convento. É impossível? Mas justamente por isso que ela é conhecida como a santa das causas impossíveis, porque impossíveis permearam a vida dela. E a partir daí, ela vive naquele convento, ninguém mais tirou ela de lá? Não, aí a cunhada consente, né? Peraí, se ela é uma freira, então ela tem uma sintonia com Deus também, né? Ela entende que era a vontade de Deus. E aí ela passa a viver os últimos 40 anos da vida dela. Eu acredito que para aquela época Santa Rita viveu bastante também. Ela faleceu com 76 anos. Então, nossa. Os últimos 40 ela passa dentro do convento, sendo que os últimos 15 desses 40 ela passa num quartinho isolada por causa do odor da ferida da testa dela. Então ninguém conseguia ficar perto dela e ainda assim, daquele quartinho, tem uma janelinha desse tamaninho que está lá até hoje, ecoa a luz dessa mulher para o mundo inteiro, né? Aí você, em casa, fala assim, nossa, Dalcides, agora eu estou entendendo. Quando você começou o programa, você falou assim, a gente olha para algumas histórias de santos, a gente percebe uma coisa tão forte, né?
Eles não foram preservados nem da dificuldade, nem do sofrimento. Mas a Céci falou uma coisa tão forte, tão bonita. Deus te quer sorrindo. Tem uma música que fala sobre isso, não tem? Noites Traiçoeiras. Naquele momento mais difícil da vida, se você olhar bem, existe algum motivo para, a partir dali, com um propósito, você falar, opa, tem alguma coisa para eu viver. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real. É real em meu viver. Mas é preciso entregar a vida, sabe? Entregue sua vida. Seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. No final das contas, minha gente, é Deus que não só nos trouxe aqui, mas Ele que nos alivia dos sofrimentos. Por isso eu peço, Senhor, vem com teu poder, tua bondade e misericórdia, realiza a tua obra. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se de ter que amar Nossa Senhora, aceitar Nossa Senhora como mãe, porque Nossa Senhora não está morta, Nossa Senhora está viva. É Deus que faz, mas se não for ela, não tem como. Então as pessoas têm que acreditar no que ela é poderosa. Não deixa de desacreditar em Nossa Senhora, não. E Nossa Senhora é poderosa. Conheci a Rede Vida na pandemia. Eu mudando de canal e eu vi o programa do Dalcides, Conta Comigo. Aí eu me apaixonei. Aí eu falei, não, é a Rede Vida mesmo, né? Aí agora é só a Rede Vida. Eu gosto do programa Conta Comigo, o Escolher a Vida, gosto das palavras dele. Eu sou a Flávia Raimundo Vidotto de Paula, moro em Guarulhos e eu sou casada com Maurício Vidotto de Paula há 12 anos. Né? E foi Nossa Senhora que nos uniu, né? E São João Batista. Né? E eu sou muito feliz. Eu nasci de 5 meses e meio, cabia na palma da mão do meu pai, ainda sobrava mão. Eu não tinha nada formado, nada. E o médico não dava vida para mim, né? Aí eu fiquei 6 meses, 7 meses na estufa, né? O meu pai ia todo dia, de manhã à tarde e à noite, né? Ele ia todo dia. E ele falou, não, minha filha vai viver, porque ele já tinha perdido uma, né? Aí ele falou, não vou perder essa. Aí quando a Nossa Senhora veio no Brasil, passou na 23 de maio, meu pai, eu dei na caixinha de sapato e ele levantou eu assim, aí Nossa Senhora, ele viu as 2 lágrimas dela descendo, né? E meu pai entregou eu para ela. No dia 17 de dezembro, o médico falou que eu tinha morrido. E eu estava dentro do necrotério, dentro do saco plástico. Meu pai falou, eu não vou aí, não vou porque eu entreguei minha filha para Nossa Senhora, ela não vai me decepcionar. Aí quando eles foram arrumar eu, né, eu mexi as perninhas e fui, aí eles puseram eu na incubadora de novo. E eu peço para que as pessoas não acreditem que Nossa Senhora pode, porque ela intercede, ela pede à mãe que o filho atende, então a gente não pode desistir, né? Porque eu já passei por poucas e boas e estou aqui, graças a Deus, né? Tudo que eu peço é para ela, né? Então para atravessar a rua, tudo, aonde eu vou com o terço na mão e vou caminhando com ela. Com o terço embaixo do travesseiro.
sou um milagre nas mãos de Nossa Senhora. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Ela me carregou no colo, ela me carrega no colo. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se impõe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria plantou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, rogai por nós. Poderosa e gloriosa Santa Rita, Santa dos casos impossíveis e desesperados, a vós recorremos na esperança de sermos atendidos por vós. Intercedei por minha causa junto ao Senhor misericordioso, para que Ele me conceda a graça que tanto necessito. Faça seu pedido, sua súplica, na intercessão de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, advogada dos casos impossíveis, rogai por todos os que se encontram aflitos e angustiados, que reine em nossos corações a paz e a serenidade do amor sem limites do Senhor Jesus. Santa Rita de Cássia, rogai por todos nós. A gente viveu uma experiência tão linda hoje, né, gente? SESC Portugal, como eu tenho admiração, mas tem assim um carinho muito grande, uma admiração muito grande. É gostoso a gente ter na vida pessoas que a gente se inspira. E a SESC é de uma retidão, de uma verdade interior, de uma espiritualidade do dia a dia. E uma das coisas que eu acho bonito também, a SESC, eu vou usar um termo aqui muito forte, mas é o que expressa. É uma fé sem frescura, né? É uma fé do dia a dia, sabe? É uma coisa simples. Você não fica cheio de coisinhas, porque eu não sei porquê, tem gente que ou se converte, ou se torna católico fervoroso, parece que fica cheio de si. Não, a SESC tem uma espiritualidade
ali, concreta, no dia a dia. E não perde a humanidade. Isso que é muito bonito. Não perder a sensibilidade com o outro. Porque dar lição de moral nos outros, ou ficar julgando como os outros vivem, isso é muito fácil. Mas sentir a dor do outro, isso só quem tem compaixão. Então, quero te agradecer. Obrigado, Cési, por ter vindo. Obrigado. Também tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado pela leitura aí, tão rápido, mas sua opinião sobre o livro conta muito para mim. Muito obrigada. Agradecer o convite e convidar o pessoal a adquirir no site da Editora Ângelos. E nós vamos deixar um cupom para quem está assistindo, Cési Portugal, para você ter um desconto aí na compra do seu livro. Então, www.angeluseditora.com. A editora que está fazendo o maior sucesso aí pelo Brasil, né? São bons em encontrar autores maravilhosos. Mazinho, obrigado mais uma vez, filho. Eu que agradeço. De coração, tá? Muito obrigado. A gente vai terminar com uma canção do Mazinho, mas antes, ô Cési, o que faltou, assim, dizer? O que você gostaria de... aquela mensagenzinha final? É que você reconheça essa força que você tem. Tem uma frase do Monsenhor Jonas Abib que é: não é que eu seja forte, Deus é forte em mim. Perfeito. Então é isso. Santa Rita encontrou essa força em Deus, que você possa encontrar essa força em Deus, porque você tem. Tá adormecida aí, mas somos fortes como Rita. Que Deus te abençoe, te proteja e que, se você pode, essa madrugada seja também de recompor as suas forças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique bem, procure viver intensamente o dia de hoje e que Deus te abençoe. Tchau. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos, esperança em ter simplesmente um coração. Um sorriso e uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos, esperança em ter simplesmente um coração.